Boa noite, hoje é quinta-feira, 8 de abril do ano 2021. Bem-vindos ao Telejornal. O Presidente da República, João Lourenço, aceitou o convite de Pedro Sánchez para visitar o Reino de Espanha. A data será definida pelos canais diplomáticos. Angola e o Reino de Espanha partilham relações políticas, diplomáticas e comerciais desde 1978, algumas vezes mais intensas e outras menos. Os dois países inauguram agora uma nova era. Novos acordos e uma parceria mais intensa no capítulo empresarial é o que se pretende daqui para a frente. A visita do presidente do governo de Espanha inaugura uma nova era na relação bilateral entre o reino localizado na Península Ibérica e Angola. O presidente do governo espanhol encontrou-se com o chefe de Estado angolano João Lourenço no Palácio Presidencial da Cidade Alta. O encontro em privado entre os dois governantes serviu para passar em revista o estado da cooperação bilateral. Em declarações à imprensa, o presidente da República, João Lourenço, realçou a visão do líder espanhol em colocar Angola na linha das prioridades na estratégia de internacionalizar a economia espanhola. Gostaríamos de lhe garantir, Sr. Presidente do Governo do Reino de Espanha, que é uma decisão muito acertada, sobretudo nos tempos que atravessamos de uma crise mundial, não apenas no domínio sanitário, mas sobretudo no domínio da economia de grande parte dos países do mundo. O estadista angolano voltou a lembrar as potencialidades de Angola e do continente africano em recursos minerais e outros, o que pode gerar vantagens para os espanhóis. O continente africano é um continente que tem enormes recursos naturais, mal aproveitados. Portanto, este vosso passo e a escolha de Angola em particular afigura-se como sendo algo que será benéfico não apenas para o Reino da Espanha, como também para o nosso país, Angola. O chefe de Estado referiu-se igualmente ao facto de Angola ser parte da zona de livre comércio recentemente criada em África, o que aumenta o número de consumidores para produtos transformados localmente. Temos aqui um comércio de milhões de consumidores de todo o continente que podem absorver os bens que vierem a ser produzidos aqui em Angola como resultado da parceria entre os nossos 12 Estados, da parceria entre os empresários espanhóis e os empresários angolanos. Pedro Sánchez destacou a importância da cooperação empresarial, visto que Espanha conta com empresas experientes em áreas indicadas por Angola como prioritárias. Espanha tem, como sabem, inúmeras empresas com grande experiência internacional em setores que Angola assinalou como prioritários para a sua estratégia de diversificação. Falamos dos transportes, infraestruturas, a engenharia, a energia, que podem contribuir de forma importante para a diversificação da economia de Angola. Luanda e Madrid passam a contar a partir de agora com novos instrumentos de cooperação. Foram rubricados acordos com realce para um no domínio dos transportes, que vai permitir o regresso da espanhola Iberia aos seus angolanos. Já os memorandos de entendimento estão sobretudo virados para a diversificação económica, com destaque para a agricultura, pecuária, indústria e investigação agrária. Desde 1991 que Angola não recebia a visita de um presidente do governo de Espanha. Pedro Sánchez quebra este ciclo de várias décadas e deixa também o convite para que o presidente da República de Angola, João Lourenço, visite Espanha, ao que o estadista angolano acenou positivamente. As datas serão acertadas por canais diplomáticos. Manuel Silva, Santos Quissau e Moisés Achipang, TPA, Palácio Presidencial.
Entretanto, o Presidente da República encorajou hoje os empresários espanhóis a investirem no nosso país em setores como a agropecuária, pescas, turismo, indústria e noutras áreas do seu interesse, porque poderão obter importantes vantagens competitivas na colocação de bens produzidos localmente. João Lourenço tranquilizou os empresários espanhóis quanto ao pagamento de todas as dívidas devidamente certificadas, apesar das dificuldades temporárias que o país está a atravessar. Angola e Espanha desenvolvem, dentro do quadro estabelecido pelo Acordo Geral de Cooperação, assinado em 1987, relações de cooperação intensas e com resultados expressivamente satisfatórios. É neste espírito que o Presidente da República defendeu a necessidade de ampliá-las e diversificá-las no sentido de se obterem benefícios mais tangíveis para os respectivos países. João Lourenço destacou a convergência de interesses entre Angola e a Espanha em vários domínios e espera contar com os espanhóis para desenvolver o país. Pretendemos que a Espanha continue a ser um parceiro fundamental do desenvolvimento de Angola, um país de imensas oportunidades e recursos de vária ordem que estão disponíveis para os investidores espanhóis, conhecidos pelo seu engenho e pelo seu espírito empreendedor. O Presidente da República fez saber ainda que Angola está aberta ao investimento espanhol em várias áreas, daí o envolvimento dos europeus no levantamento geológico nacional para a atração de novos investidores. João Lourenço garantiu também que o Executivo angolano tudo está a fazer para pagar a dívida para com os empresários espanhóis. Quero a este respeito transmitir alguma tranquilidade, porque estamos a fazer um esforço para saldar todas as dívidas devidamente certificadas, pese embora as dificuldades temporárias que o país está a atravessar, agravadas ainda mais pela crise sanitária mundial que estamos todos a enfrentar. O Presidente da República destacou as áreas de investimento para os empresários espanhóis, uma vez que o país criou legislação específica para atrair investidores estrangeiros. Gostaríamos de encorajar os empresários espanhóis a investirem em Angola nos setores da agropecuária, nas pescas, no turismo, nas diferentes indústrias extrativas e de transformação, nos têxteis, na indústria farmacêutica e em outras áreas do seu interesse, pois poderão obter importantes vantagens competitivas na colocação dos bens produzidos localmente nos mercados externos, designadamente no mercado africano, no quadro da Zona de Livre Comércio Continental Africana. Os conflitos em África são uma preocupação do Presidente da República, que defendeu a cooperação internacional e o diálogo para vencer estes desafios. João Lourenço ressaltou o combate à Covid-19 e o trabalho dos cientistas para uma vacina eficaz contra a doença. Acreditamos que, uma vez ao alcance de todos, vão garantir a segurança sanitária mundial e mitigar os impactos econômicos e sociais negativos desta pandemia. A par deste problema, continuamos a viver uma situação de insegurança e de conflito em diversas regiões do planeta, designadamente em África, na Ásia, na América Latina e no Médio Oriente, onde o mesmo espírito e a mesma capacidade de conjugação de esforços utilizados no combate à pandemia da Covid-19 poderiam ajudar a promover o diálogo, visando a solução pacífica desses diferentes, com base no estrito cumprimento das normas que regem as relações internacionais e da cabal observância das pertinentes resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. De Espanha, chegaram elogios ao Presidente da República de Angola, João Lourenço, no combate à pandemia da Covid-19. E o Presidente do Governo espanhol defendeu o acesso universal às vacinas por via da iniciativa COVAX, da Organização Mundial da Saúde. Sei que Angola ha hecho un gran esfuerzo en su gestión para superar la crisis derivada del COVID-19. Sei que Angola fez um grande esforço para superar a crise derivada da Covid-19. Aproveito o momento para felicitar o Presidente João Lourenço por esse feito, pelo feito do Governo no controle da pandemia. Pedro Sánchez destacou ainda a nova era nas relações bilaterais entre Angola e a Espanha, com vantagens mutuamente recíprocas, e avançou as áreas que deverão dominar
esta nova parceria estratégica. Queremos seguir desarrollando nuestra cooperación em alguns dos sectores que Queremos continuar a desenvolver a nossa cooperação em alguns setores que assinalou o Presidente da República, como o desenvolvimento industrial, que é fundamental para este país, já que Espanha também tem uma potente indústria. Angola e a Espanha estão alinhados nos esforços da comunidade internacional na luta global contra as alterações climáticas, fenómeno que tem causado sérios danos em diferentes regiões do planeta, incluindo Angola, que tem vindo a enfrentar seca severa nos últimos anos, com consequências muito sérias sobre a vida das populações e do gado nas regiões mais afetadas. E Angola quer construir uma economia forte, dinâmica e sustentável. A afirmação é do Ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, que aponta como caminho a aposta firme no setor não petrolífero. Manuel Nunes Júnior falava durante o Fórum de Negócios Angola-Espanha, que contou com a presença do Presidente do Governo espanhol, Pedro Sánchez, que anunciou na ocasião o reforço da cobertura de risco às exportações para Angola no valor de 200 milhões de euros. Angola desenhou uma nova estrutura macroeconómica que visa inverter os dados negativos registados entre 2015 e 2017 e experimentar o crescimento anual que já chegou aos 12% até princípios de 2014. Na origem dos desequilíbrios na economia nacional está a excessiva dependência do petróleo, produto volátil aos choques externos, realidade que as autoridades querem mudar com a ajuda de Espanha. Que a Espanha nos ajude a edificar uma economia cada vez menos dependente do petróleo. Uma economia que cresça de modo sustentado e sustentável. Uma economia que gere cada vez mais empregos e eleve os rendimentos dos cidadãos angolanos. Uma economia que permita combater a fome e a pobreza em Angola e que consiga elevar cada vez mais os padrões de vida do povo angolano. Manuel Nunes Júnior, que discursava perante empresários espanhóis que compõem a delegação do Presidente do Governo de Espanha, Pedro Sánchez, falou também do que é preciso para garantir segurança aos investidores. A confiança nas instituições e nos negócios é um elemento fundamental para o funcionamento das economias e das sociedades modernas. Pode-se mesmo dizer que onde não há confiança, não há investimentos em níveis adequados. No âmbito das reformas em curso em Angola, foram dados passos muito importantes no sentido de restaurar a confiança dos agentes económicos no mercado angolano. No que se refere à dívida externa, foram dados passos importantes em 2020, no sentido do reperfilamento da dívida de Angola, de modo a torná-la sustentável e criar maior espaço de tesouraria para se fazer face às grandes necessidades do país. Do lado espanhol veio o anúncio do aumento do fundo de risco às exportações para Angola em cerca de 200 milhões de euros. Um compromisso claro com o desenvolvimento económico e com o apoio na diversificação da economia do país. Espanha, sem dúvida alguma, reconhece o enorme esforço que Angola está fazendo. Espanha, sem qualquer dúvida, reconhece o enorme esforço que Angola tem empreendido nesta nova etapa dirigida pelo Presidente João Lourenço, que optou por uma política económica orientada para o equilíbrio das contas públicas e pela transparência. E num bom governo, a meio de uma crise, isso é muito importante. E isso é, sem dúvidas, o caminho para o êxito. Com um acordo com o FMI e o respaldo da comunidade internacional, incluindo Espanha, estou convencido que esse esforço vai resultar num maior acesso ao financiamento e a uma maior atração de investimentos para Angola. O financiamento é sem dúvida vital para Angola, para que tenha êxito nessa estratégia a que me referi, e por isso Espanha vai continuar a garantir a sua parte em forma de apoio financeiro com diferentes instrumentos públicos. Apraz-me também anunciar que Espanha vai ampliar em 200 milhões de euros a cobertura do seguro oficial de exportação a Angola. E com isso mostramos também o claro compromisso de Espanha com o desenvolvimento económico e com a internacionalização e literacia económica deste país. E com a internacionalização e a reactivação económica neste país. Pedro Sánchez considera a Angola um parceiro estratégico e importante para o seu país, com o qual mantém boas relações há muitos anos.
Angola, como bien ha dicho el ministro de Estado, es un mercado muy Como importante. disse o ministro de Estado, Angola é um mercado muito importante para a Espanha. A relação entre os dois países, como disse a nossa ministra da Indústria, Comércio e Turismo, sempre foram excelentes, tanto a nível institucional como empresarial, como referiu. E para o governo de Espanha, Angola é um país amigo e com o qual colaboramos e no qual nos apoiamos. Por isso, acreditamos que Angola poderá alcançar o desenvolvimento económico que necessita e pode contar, desde logo, com a boa vontade das empresas espanholas ao abrigo do governo de Espanha. As empresas espanholas estão presentes em Angola desde a sua independência e já aqui tivemos o testemunho de algumas dessas empresas, apoiando o desenvolvimento das infraestruturas de todo o país, e sempre acreditamos que para as empresas espanholas, Angola foi e continua a ser um país de grandes oportunidades. Grandes oportunidades também para as empresas espanholas. Durante o Fórum de Negócios Angola-Espanha, Manuel Nunes Júnior disse que Angola voltará em breve aos saldos orçamentais positivos, realçando a poupança de 6 mil milhões de dólares como resultado da suspensão do serviço da dívida conseguida junto do G20 e demais credores. O ministro de Estado falou também dos resultados obtidos com o programa de privatizações que coloca o país na mira de grandes investidores e da valorização do Kwanza como resultado da política cambial. A Espanha quer tirar maior vantagem da sua proximidade com o continente africano. Não é em vão que lançou o Foco 2023, um objetivo que leva a esta proximidade, ou seja, o relançamento desta nova cooperação com o continente africano, que tem como ponto de partida a República de Angola, a qual a Espanha tem relações de longa data. Foi também aqui que o presidente do governo de Espanha anunciou o reforço do Fundo de Apoio às Exportações na ordem dos 200 milhões de euros. Com imagens de Santos Cussau, Edilson Pedro, Faustino Manuel, ATPA. E empresários espanhóis e angolanos estão satisfeitos com a nova era das relações entre os dois países. Os homens de negócios acreditam que a vinda do presidente do governo espanhol representa um sinal de amizade e vontade de construir parcerias mutuamente vantajosas. O setor não petrolífero é o campo a explorar. São empresários de diferentes áreas de atividade. A Espanha quer assim inaugurar uma nova fase na cooperação com Angola, dando passos significativos na economia não petrolífera. Setores como o da construção civil, energia, saúde, pesca, agricultura, educação, tecnologia de informação e finanças são os eleitos que podem até ganhar suporte de fundos europeus, segundo a ministra espanhola da Indústria, Comércio e Turismo. El Gobierno de España va a potenciar los mecanismos financieros de apoyo a la inversión de empresas españolas, incluyendo también el apalancamiento de fuentes de financiación multilaterales de la Unión Europea o del Banco Europeo de Inversiones. Sin duda, un apoyo también institucional a los operadores económicos españoles, movilizando al sector privado. As reformas em curso em Angola foram um grande cartão de visitas apresentados aos espanhóis. Destaque para a lei de investimento privado. Mas Vítor Fernandes avançou para algumas prioridades. Um país como a Espanha é sem dúvida essencial para o estabelecimento de investimentos canalizados para assegurar que a nossa parceria esteja na vanguarda da tecnologia e da indústria, com a criação, expansão e consolidação de uma rede de produção adequada para ambas as partes numa perspectiva de win-win. Dados da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola apontam para o crescimento do investimento espanhol no país. A relação com a Espanha tem sido positiva, porque nós temos, ao nível de investimento privado, registrados 82 projetos com um valor global de 460 milhões e 5.029 dólares. Quer dizer, se olharmos para o percurso desde 1990 até finais de 2020, esse é o total, e temos projetos, digamos, desses 82, temos projetos, 23 projetos na construção civil, 17 em prestação de serviços, 15 em indústria, 13 no comércio, 7 nas pescas, 3 na saúde, 2 no imobiliário e mais 1 na indústria extrativa e na agricultura. O facto de ser o próprio presidente do governo de Espanha a encabeçar a delegação garante confiança a espanhóis e angolanos. Certeza que pode impulsionar a cooperação entre os dois países, o desenvolvimento de projetos em Angola por parte de empresas espanholas, e pode ser um grande impulso, né, sobre essas relações comerciais, tanto para empresas que estejam a chegar aqui, como para empresas que já estão no país e que operam
há já muito tempo. A melhoria do ambiente de negócios que está acontecendo em Angola propiciou a vinda do presidente do governo espanhol com uma equipa significativa de empresários. Portanto, é uma lufada de ar fresco para a economia angolana, que vai ser e já está a ser muito bem aproveitada pelo Estado angolano e pelo tecido empresarial existente no nosso território. Estas visitas pues siempre ayudan a alimentar el fuego para que se mantenga. Por otro lado, bueno, pues tienen importancia en cuanto a que animan a otros empresarios que todavía no han venido por alguna razón, pues animan a que vengan. Dados das trocas comerciais mostram a importância das relações entre os dois países. A média nas exportações espanholas nos últimos 7 anos, até 2015, foi de 236 milhões de euros, chegando em alguns anos aos 500 milhões. Neste período, Angola exportou para a Espanha cerca de 1,352 milhões de euros anuais, superando o grosso de 2,700 milhões de euros em 2014. Apesar do esfriamento na economia angolana, Angola ainda é o terceiro fornecedor de Espanha na África subsaariana. E durante a sua visita de algumas horas ao nosso país, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, visitou a subestação elétrica do Sambizanga, construída pela empresa espanhola Elecnor, avaliada em 33 milhões de euros. É desta estação elétrica situada na Boa Vista onde sai a energia que chega a mais de 5 mil consumidores da zona urbana e suburbana de Luanda. O presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, veio inteirar-se do funcionamento desta subestação, construída pela empresa espanhola Elecnor, que representa um dos símbolos da amizade entre Angola e a Espanha. O ministro da Energia e Águas, João Batista Borges, disse que Angola conta com o apoio da Espanha na eletrificação do país e na substituição de energia térmica para a energia limpa. O setor elétrico, a grande prioridade é a interligação entre as diferentes regiões do país, levar energia que hoje é produzida no Médio Kwanza por Lauca, Cambambe, levá-la para a região sul, principalmente para Huila e para o Namibe, e levá-la também para o Cunene. Para quê? Para, por um lado, escoarmos toda a produção que hoje temos a nível das hidroelétricas e não só, e podermos também substituir a energia térmica que ainda é produzida nessas regiões por energia limpa e mais barata. Esse é o grande objetivo, e os projetos do setor hoje no domínio do setor elétrico hoje apontam exatamente para essa direção, e naturalmente que aqui há o envolvimento também de empresas de várias origens, e as espanholas são também algumas das que contamos para este esforço. A subestação do Sambizanga é uma subestação a 220 kV, recebe da subestação de Cacoaco em duplo termo, é transformado aqui 220 a 60 kV para alimentar as subestações da ENDE, da Boa Vista, edifício sede. O diretor-geral da empresa espanhola Elecnor, ligado ao setor elétrico, Fernando Elhim, falou das obras em curso no país. Agora mesmo também estamos a trabalhar actualmente na subestação de Viana, que próximamente será energizada, e também estamos a trabalhar numa subestação de Gabela, 220 e 60 kV. Além disto, Elecnor trabalha na parte de electrificação da província de Kwanza Norte. Estamos de forma activa dentro do ámbito das centrais hidroeléctricas, tanto en Lauca como en Matala, e a nosa idea é seguir crescendo se temos oportunidades e nos traballamos da forma para que dentro do sector seja bem-vindo que Elecnor continue trabalhando. Estamos na parte mais importante da subestação elétrica do Sambizanga, que traz um sistema elétrico moderno e utilizado mundialmente. Aqui nesta subestação não produz barulho, ocupa-se um espaço muito reduzido e o mais importante, portanto, os funcionários podem tocar nestas máquinas sem terem qualquer risco elétrico. A subestação elétrica do Sambizanga funciona há 4 anos e tem capacidade de produção de 240 megawatts.
E o presidente do governo de Espanha deixou já Luanda ao princípio desta noite. Pedro Sánchez, que cumpriu uma visita oficial a Angola de 24 horas, recebeu cumprimentos de despedida do ministro das Relações Exteriores, Tete António, e do embaixador de Angola no Reino de Espanha, José Luís de Matos. No aeroporto internacional 4 de fevereiro estiveram também o ministro da Cultura, Ambiente e Turismo e a governadora de Luanda. O presidente do governo de Espanha regressa ao seu país depois de ter testemunhado a assinatura de vários acordos entre os dois países que vão relançar as relações bilaterais entre Angola e Espanha. Vamos ainda ao longo deste telejornal voltar a falar da visita de Pedro Sánchez ao nosso país. Na província do Zaire, há um projeto de iniciativa privada virado à produção de café em grande escala que está a permitir o relançamento da cultura com sementes melhoradas. Dos 60 hectares produzidos, 30